E a polícia faz operação para retirar barricadas do tráfico de drogas no Complexo da Penha. Durante os trabalhos, nossa equipe flagrou criminosos monitorando a movimentação dos agentes. Jackson Silva tem as informações. Muito bom dia, Jackson. Olá, Fabiano Martinez. Bom dia para você, bom dia a todos. Eu começo essa escalada, Fabiano, fazendo uma pergunta para você. Você está na Disney ou não? Eu não tô não, você tá? Eu também não, mas aqui tem o Mickey Mouse mostra Pedro Mota, olha só, com um fuzil nas costas, que dá a dimensão da intensa troca de tiros que aconteceu aqui no Complexo da Penha. Ao lado, os moradores pedem paz, mas essa paz está bem distante de acontecer aqui. Agora vem para mim Pedro Mota, os policiais continuam aqui na operação e olha só que foi apreendido, drogas também foram apreendidas nesse local. Não sai daí, daqui a pouco eu volto, conto com você, Fabiano Martinez. Vamos voltar ao vivo com o Jackson Silva, que acompanha a operação desde cedo. Jackson Silva, é com você, meu grande amigo. Fabiano Martinez, voltamos a falar aqui do Complexo da Penha, estamos no Morro da Fé. Quero chamar a atenção, Fabiano, desde o início do programa eu mostrei essa imagem do Mickey Mouse. Parece ser rotina, tranquilo, mas não é não, tá? Olha só, Mickey Mouse com um fuzil atrás, fumando maconha e ao lado tem uma expressão, queremos paz. Só que eu falei no início do jornal que a paz passou bem longe daqui, porque mais uma vez a Polícia Militar fez operação do Complexo da Penha e também em outras comunidades vizinhas, todas do Comando Vermelho, para desarticular essa facção criminosa. O que aconteceu? Os policiais entraram e os traficantes, mais uma vez, metralharam os veículos blindados, colocaram fogos em barricadas para impedir o avanço da polícia. Agora veja só, mais à frente tem aqui o prédio, olha só, pessoas que moram aqui. O prédio totalmente metralhado, as janelas perfuradas com tiros de fuzil. Você imagina só, quem mora aqui não tem como não pedir uma outra coisa, a não ser paz. Olha só, vários pontos, consegue ver perfurações de tiro de fuzil. Isso de outras operações também, Fabiano. Então, hoje, por exemplo, os policiais entraram nessa rua e, por sorte, entraram com um veículo blindado. Eu te pergunto, teve helicóptero? Mais uma vez não teve. Então os policiais tiveram que se abrigar atrás do veículo blindado para conseguir alcançar um morro, chegar até o ponto deles. Agora vou pedir para o Pedro Mota mostrar onde os policiais entraram. Tá nessa escada, os policiais encontraram um ponto de venda de drogas. Quando chegaram aqui, cerca de 5 traficantes armados com fuzis também atiraram contra os policiais. Veja só, nessas mesas estavam drogas, os policiais conseguiram apreender e mais abaixo mostra Pedro Mota. Olha só as munições espalhadas no meio do caminho que dão a dimensão dessa intensa troca de tiros mais uma vez. Agora chamando a atenção, Fabiano, para essa escada. Essa escada dá acesso às casas dos moradores, que são obrigados a abrir as portas e dar de cara com traficantes armados com fuzis. Fabiano Martinez. Ô Jackson, me impressionou muito a imagem que você mostrou desse apartamento, desse prédio aí que você estava mostrando. Pediu o Pedro Mota para voltar lá. Pedro, mostra lá pra gente, porque é uma imagem que dá realmente uma ideia do que acontece aí, da realidade do dia a dia, né? Essa parede completamente perfurada, as janelas também perfuradas. Eu estava conversando aqui com o Carregosa, ele disse que teve em Sarajevo, que foi uma região que teve um conflito civil, né, muito forte, que via exatamente isso aí. E eu, contando para ele, eu tive em Moçambique também, logo depois da Guerra Civil, Jackson, e cada lugar que você passava, você ficava imaginando o que tinha acontecido, né, como é que foi aquela batalha, aquele combate, porque a gente via exatamente isso que eu tô vendo aí agora, que o Pedro Mota está mostrando, né, uma parede crivada de balas, né, vários furos, por onde você olha, você vê furo de tiro de fuzil, né, que é uma arma capaz de
passar por essa parede aí, como corta uma manteiga, e aí a vida da pessoa que está lá dentro está em risco, não está valendo nada, porque quem está atirando não quer saber, né? Porque o criminoso que atira não quer saber. Então o morador fica no meio de fogo cruzado, né, Carregosa? Das próprias invasões, né, de bandidos contra bandidos, né, das incursões da polícia. É uma situação realmente difícil de se viver, Esse né? tipo de arquitetura a gente só vê em locais de guerra, Então, assim, até tem uma imagem, não sei se vocês conseguem pegar a câmera aqui, que eu estou mostrando no celular. Tenta ver se o zoom vem. Tá vendo esse mapa do mundo aqui? Todos esses locais que estão pintados de azul, em 2015, se você somar todos os homicídios que tiverem em todos esses locais, dá menos do que o Brasil. No mundo? No mundo. Tudo que está em azul aqui tem menos do que o Brasil. Entendeu? Nessa imagem. Isso é 2015. Se você vai falar assim, mudou? Não, a gente não tem uma mudança tão significativa que consiga sustentar. Isso significa o seguinte, primeiro, não teve variação considerável dentro de espectros de mudança política. Ou seja, mostra que, na verdade, a gente não tem uma política de segurança pública nacional que, independentemente das figuras que estão entrando de qualquer lado político, está surtindo efeito. Então, assim, e pior ainda, quando a gente vê essa realidade, você tem o pior ainda, você estaciona qualquer discussão, porque os lados tendem a ficar cada vez mais extremos, não conversarem entre si, e uma solução que tem que vir através de um consenso fica cada vez mais difícil de acontecer. Então, assim, esse gráfico para mim é importante para vocês de casa verem, que é o seguinte, é seríssimo os números que a gente tem. Essa realidade é seríssima. E a gente primeiro que não pode botar a carroça na frente dos bois. Se isso está acontecendo, é primeiro porque tem criminoso. E o criminoso que está atuando de forma extremamente violenta, com armamento de guerra. A gente tem que realmente pensar, e isso não é só Rio de Janeiro, a gente está tendo uma realidade assim sendo refletida nacionalmente. Quais são as políticas sérias e estruturantes de segurança pública que tem. A gente tem que parar um pouco também de imaginar que o mundo vai da noite para o dia ficar maravilhoso e seguir certos passo a passo que já foram feitos, já foram pesquisados, que a gente sabe. E uma coisa que eu sempre bato aqui, não existe combate, eu vou mudar essa realidade se você não combater a violência, não é a questão da arma. A arma tem que ter gente disposta a atirar. Então você tem que, na verdade, fazer com que o indivíduo, o criminoso, cada vez mais não tenha motivo para estar usando essa arma. Então é penas altas. Acho que é aí que está a questão. A gente discute muito sobre a chegada das armas aqui. A arma chega na Alemanha, se quiser, mas o bandido da Alemanha não usa, entendeu? Todos os países de azul, alguns locais você vai ter acesso à arma e outros que a maioria você não vai ter tanto acesso à arma, isso é fato, mas alguns vão ter e daria para ter um tráfico de armas para essas localidades. Porque o criminoso, e todos os locais têm crime organizado, por que esses locais a arma não chega? Ou principal, por que o criminoso não está na rua com uma pistola assaltando as pessoas, porque o crime organizado não está usando fuzil? Isso que a gente tem que começar a entender e explicar por que isso está acontecendo aqui. Não é achar que a gente vai ter uma solução mágica e aquele discurso assim, vamos evitar entrar as armas. Não é só isso, a gente tem que evitar, óbvio, isso é o trabalho, isso é uma estruturação da polícia e isso é um dos focos estratégicos. Mas tem que entender o seguinte, o criminoso vai estar disposto a usar arma, então também tem que combater a forma do criminoso armado. Porque na hora, e uma das coisas que eu sempre falo é isso, focar dentro da violência do crime praticado, porque você força também o próprio criminoso que já existe ter que ser menos violento. Então isso é um movimento que a gente tem que pressionar como sociedade, porque uma sociedade que é violenta, normaliza a violência, ela cada vez fica mais violenta. E é o que a gente vê. O desenho daquela criança é exatamente isso, se não um desenho de uma criança, entendeu? Exatamente, Carregosa, é por aí mesmo. Olha, o Jackson Silva está chamando a gente lá porque tem mais informações. Eu queria só complementar o que o Dr. Marcelo Carregosa tinha falado, que acontece, os bandidos antigamente ficavam só no morro. Então os policiais subiam para combater o tráfico de drogas, de bandidos também, no morro. E agora os moradores em off falaram conosco, já mostramos várias vezes isso aqui no SBT Rio, que os traficantes passaram a descer do morro e dominar territórios próximos do morro, bairros próximos, expandindo o território. Aqui, por exemplo, não faz parte do Morro da Fé, agora faz parte, porque os traficantes ficam aqui, ó, nessa rua com fuzis. Olha só as casas, Fabiano, por favor. Mostra aí, por gentileza, ó. Casas bonitas, tá? Era uma rua comum. Infelizmente, esse bairro aqui virou favela. Ali embaixo, Pedro Mota, mostra por gentileza, ó, barricadas em chamas. Mais cedo mostramos nas imagens Marcelo Doria. Ele fez as barricadas em chamas. Os veículos blindados pararam no meio do caminho porque os traficantes atiraram em ruas comuns. Eu mostrei uma vez também, aqui mesmo, no Complexo da Penha, eu me rastejando.
até o veículo blindado, porque pelo menos 10 traficantes armados com pistolas estavam na contenção. Como é que pode isso? Então, eu mostrei em um dia só. Você imagina só quem vive nesse local. Já imaginou? Agora, olha só. Nem vive, né, Jacques? Você falou sobre vive, isso. Né? Ó. Sobrevive. O prédio... Exatamente. Prédio metralhado, tá? Agora vem comigo, Pedro Mota. Os policiais continuam aqui combatendo o tráfico de drogas. É necessário entrar armado, porque os traficantes atiram, eles precisam revidar. Agora, o porquê que eles estão aqui? Para evitar que traficantes Comando Vermelho invadam outras comunidades controladas por outra facção criminosa. Durante a operação aqui no Morro da Fé, os policiais apreenderam essa droga, maconha, em diversos pontos aqui da comunidade Fabiano Martinez. Tá certo, Jackson Silva, muito obrigado pelas informações. Continua por aí, porque a gente vai voltar para ouvir mais coisas aí que você tem para contar, hein? A reportagem é dele, que tá lá, Jackson Silva. Na chegada dos policiais, houve intensa troca de tiros. Do alto, criminosos monitoravam a presença da polícia. Retroescavadeiras foram usadas para retirar barricadas de concreto, construídas nos acessos à comunidade. O caminho ficou livre para o veículo blindado passar. Barricadas em chamas também fecharam as ruas da região. Prédios metralhados mostraram que estamos em um campo de guerra no Complexo da Penha, zona norte do Rio. Nesta sexta-feira, houve mais uma operação da Polícia Militar para combater o Comando Vermelho. Drogas foram apreendidas no Morro da Fé. O entorpecente estava nesta mesa, perto da casa dos moradores. As cápsulas espalhadas no meio do caminho dão uma ideia da troca de tiros entre traficantes e policiais militares. Os agentes também encontraram roupas camufladas em um dos pontos da comunidade. Além do Morro da Fé e Sereno, a ação também aconteceu nas comunidades do Ipaze e do Trem, e Juramentinho também na zona norte da cidade. Um dos objetivos da operação é impedir a tentativa de invasão de traficantes daqui em territórios controlados pelo 3º Comando Puro. Entre eles, o Complexo da Pedreira, em Costa Barros, também fica na zona norte da cidade. Para quem mora aqui, precisa ter muita fé em Deus para conseguir sobreviver. Vocês ouviram aí o tiro? Vocês ouviram? Jackson Silva tá lá, é pra lá que a gente vai voltar agora com ele ao vivo. Jackson Silva, logo quando Olá, vocês Fabiano Martinez. Desculpa, logo quando vocês chegaram, teve uma intensa troca de tiros, né? Foi difícil, amigo, foi muito difícil. No início eu falei com vocês sobre os moradores, né, que moram distante da comunidade. Então, olha só, essa é uma das principais ruas daqui, da Vila da Penha, tá? Ali tem uma barricada. Então, você imagina só, barricadas perto de casas, várias residências sendo vendidas, porque o tráfico começou a descer para cá, espalhar o território para essa região. Então, quem mora aqui já não aguenta mais, Fabiano Martinez. Olha só, barricadas em chamas em diversos pontos aqui, os policiais precisaram apagar para continuar, seguir o seu objetivo. Foi necessário também, tá, Fabiano, ocupar outras comunidades para realizar essa operação. Estamos aqui com o Coronel Cláudio, porta-voz da Polícia Militar. Coronel, muito obrigado pela sua participação. Falamos mais cedo sobre essas casas, né, de moradores. A senhora conhece muito bem essa área também. Fiquei muito triste, porque eu conheço também a área, são moradores, têm casas bonitas, estão deixando suas casas por causa dessa expansão do tráfico de drogas. Entristece muita gente, né? Bom dia a todos aí no estúdio, bom dia, Jackson. De fato, o que você está mostrando aqui hoje é o tamanho do desafio, não é, que a gente tem na segurança pública no estado do Rio de Janeiro, que é devolver às pessoas a simples liberdade de ir e vir. A gente tem aqui uma barricada numa área residencial aqui, próxima, não é, de uma comunidade, algo que atrapalha tanto a
a circulação das pessoas, dos moradores, como dos serviços também. Então, a gente percebe que a gente precisa de uma estrutura, né, como vocês estão mostrando aqui, que são as nossas unidades, né, para remoção de barricadas. É algo que nenhuma PM do país a gente tem notícia de que tenha um investimento tão grande como a gente teve aqui, da ordem de mais de 11 milhões para adquirir esses equipamentos para que a gente consiga fazer isso. Nossos 3 CPAs e mais o nosso COI possui esses equipamentos, né, para fazer essa remoção dessas barricadas. E é um trabalho especializado e um trabalho de muita dedicação do batalhão. A gente está aqui hoje na área do 16º, como você bem colocou. Essa rua aqui, ela representa a divisa diária entre o 16º Batalhão e o 41º Batalhão. Então, é uma área onde esses 2 batalhões têm que trabalhar de forma integrada. Então, para que a gente consiga fazer isso hoje, retirar essas barricadas, a gente está com ocupação com os policiais no interior das comunidades para garantir que a gente consiga fazer isso aqui sem que haja disparos, sem que haja confronto, o que já aconteceu hoje na parte da manhã. Só para que se tenha uma ideia, e aí eu queria chamar aqui para a gente aqui o comandante do batalhão que está aqui acompanhando a operação também, né? É o Tenente Coronel Xoxi, não é, que tem esse trabalho, e queria que ele falasse um pouco da quantidade de barricadas que foram removidas aqui e quais são os desafios do batalhão. Boa tarde a todos, boa tarde Jackson, boa tarde Cláudia. Nós estamos aqui desde as primeiras horas da manhã, nós fazemos esse trabalho diariamente, 7 vezes na semana. E hoje nós chegamos às 5 da manhã, ocupamos o território porque aqui é uma divisa diária. E hoje o batalhão chegou à marca de 50 toneladas de barricadas e detritos retirados das ruas. A gente sabe dos anseios da população por dias melhores, mas a Polícia Militar está incansável nessa busca pela paz social. Fabiano Martinez, os entrevistados estão à sua disposição. Ô Jackson, boa tarde, coronel, boa tarde, major. Aproveitar a presença de vocês aqui com a gente, falar também dessa apreensão que aconteceu lá no Complexo da Maré, 800 quilos de maconha, né? Ali também dentro de uma unidade de saúde, né? Mais uma vez, um local público, um local de atendimento, as pessoas sendo usados, né? Para esconder drogas usados pelos criminosos, né, do coronel? Muito boa tarde. Mais uma tristeza, né? Boa tarde. Bom, isso é uma coisa que nos entristece enquanto cidadãos, né, enquanto profissionais de segurança pública também, porque é a ocupação, não é a utilização desses espaços que são espaços sagrados para a sociedade. Quando a gente fala das nossas clínicas da família, dos nossos hospitais, são as portas de entrada de pessoas que estão em sofrimento. Quando a gente fala da escola, a gente fala da preparação do nosso futuro, não é? Ali é que vai estar sendo plantado o nosso futuro. E como essas crianças conseguem se desenvolver, como é que esses professores conseguem trabalhar em um ambiente como esse. Então, é um desafio muito grande e, principalmente, esses criminosos percebendo que essas são áreas sagradas, são áreas onde a gente tem que ter todo o zelo e todo o cuidado, eles acabam se aproximando, chegando nesses espaços, violando esses espaços. Contando sobre isso essa semana aqui, estava dizendo que o delegado que participou com a gente aqui estava falando de como os bandidos estão aproveitando essas áreas, né? Como a polícia está apertando, né? Eles estão agora utilizando essas áreas que seriam, entre aspas, acima de qualquer suspeitas, né? Para intocar as drogas ali, né? Isso acaba surpreendendo bastante quando a polícia acaba encontrando, né? Sim, começou no final de semana, no domingo, né, com 1 tonelada de drogas que foi colocada pela parte externa, né, ali nos dutos de ventilação, 1 tonelada dentro da escola. E aquele momento ele colocou ali para esconder, mas na hora que ele for buscar, de repente vai ser um momento ali, naquela situação, a escola não estava funcionando, era um domingo, mas assim, na hora que eles precisam desse material para fazer o seu comércio, porque é disso que a gente está falando, é de comércio, é de dinheiro que eles estão conseguindo com essas drogas, eles vão entrar nessa escola com um aluno, com um professor, com o que esteja acontecendo ali. Então, é um trabalho muito importante que a gente precisa fazer e precisa estar integrado ali todos os setores, não é? A nossa solidariedade à comunidade escolar, aos moradores, às crianças, aos professores, porque a gente sabe que ninguém quer uma situação como essa, aos médicos, aos profissionais de saúde das clínicas da família. Não é a nossa intenção em nenhum momento atrapalhar o funcionamento desses serviços, mas garantir que eles funcionem. E isso é um desafio muito grande. A gente se preocupa
preocupa muito com isso, isso está no radar da nossa atuação, e todas essas apreensões, é importante frisar, que foram feitas sem que houvesse confronto, disparo de arma de fogo, pessoas feridas, então com ações de inteligência, principalmente utilizando o nosso batalhão de ação com cães, não é, que faz esse trabalho muito importante. Ontem eles somaram a marca de mais de 10 toneladas de entorpecentes apreendidos por esses policiais, junto com esses cães treinados, não é, que a gente volta e meia dá o nome deles ali, é a Frozen, é a Electra, são cães assim especialmente treinados, e são treinados com faro, tanto para drogas quanto para armamentos também, então eles conseguem, através do faro, identificar armamentos, então um trabalho especializado, e a gente percebe que essas grandes apreensões mostram, primeiro, uma ação de inteligência que a gente chegou, porque aquela coisa, não é aquele combate ali do dia a dia, da boca de fumo, mas sim a gente está pegando na origem, na base, e isso é um grande baque para essa criminalidade. Inteligente, parabéns, Coronel, muito obrigado pela sua participação. A gente... O que, Maurício? Ela vai voltar já, Maurício? Isso, só um minutinho, Coronel, que a senhora vai voltar já. Carregosa, quando os bandidos começam a colocar drogas, né, dentro de escola e de clínica para atendimento das pessoas e da população, a coisa já passou de qualquer limite, né? Na verdade já passou muito tempo, a Coronel falou tudo, e é importante mostrar mesmo que isso acontece, porque tem gente que não acredita, tem gente que minimiza a situação e ainda acha que o errado é a polícia tá entrando para prender a droga, para combater o crime organizado, né? Então, novamente, volta aquela situação de botar a carroça na frente dos bois, né? Então, assim, é importante isso, é importante mostrar mesmo, tá lidando, e é uma coisa meio óbvia, assim, não vou ficar de qualquer hipocrisia aqui não, o criminoso não vai ter determinados critérios éticos e morais que esperados, né? Se tivesse parte de grupo criminoso, escola é local para esconder droga, para se esconder, clínica da família, qualquer local desse, acima de qualquer suspeita, para o criminoso é o melhor lugar para se esconder, né? Para se esconder algo, né? Pensando bem nessa lógica aí, tem relação mesmo. Vamos voltar então com o Jackson Silva, que está lá com a Coronel Cláudia, vai falar mais coisas pra gente ainda. Cláudia, o Jackson Silva, por favor. Fabiano, quero levantar dois aspectos sobre essa questão da maré, tá? Primeiro, o pânico dos professores, né? Que não estão acostumados a lidar, né, com bandidos armados com fuzis. E depois, a referência dessas crianças. Que referência essas crianças têm? Do bandido armado com fuzil? Ou seja, é necessário a polícia entrar para que eles possam ter uma outra referência, não é isso, Coronel? Exatamente. A gente não pode naturalizar a presença de drogas nas proximidades das escolas e agora dentro, né, utilizando como espaço, como uma espécie de repositório ali de drogas, não é? Uma escola. Então, quando a gente percebe que isso está acontecendo, e como o próprio Carregosa colocou do estúdio, isso é algo que a gente pode imaginar como algo possivelmente óbvio. Por quê? Porque estrategicamente, eles querem colocar em locais onde a gente tem o difícil acesso, onde a gente não consiga chegar e principalmente para chegar nesse espaço, a gente também tem que chegar com muito respeito, com muito cuidado, porque o que a gente tem ali é a preciosidade, são as pessoas, são os moradores, são pessoas inocentes que não têm, e até para essas pessoas que estão ali, elas não podem sequer dizer o seguinte: olha, se ele entrou e colocou, se um traficante chega e coloca a droga dentro da casa de um morador, o que o morador vai fazer? Ele tem medo. Então a gente tem que respeitar e compreender essa situação, a dificuldade desse morador que está nesse local. Então a gente não pode banalizar que escola seja utilizada como o esconderijo de arma, de droga, que outros espaços sagrados, como as áreas da saúde, daqui a pouco estão colocando em igreja. Isso não pode, isso é um absurdo. Do ponto de vista da civilização, a que ponto nós chegamos. Mas eles não têm limites. Quem tem limites e quem tem responsabilidade com o que faz é o Estado. E isso nós temos, esse cuidado nós temos. Fabiano, nesse momento, a operação continua, olha só. Os policiais estão retirando barricadas em diversos pontos daqui para deixar o caminho livre para o morador ter o direito de ir e vir. Nesse momento aqui a gente consegue ver as barricadas, né, perto de casas de moradores que não aguentam mais abrir a porta da sua casa e ver lá o bandido armado com um fuzil. Entendeu? Esse é um problema. Você consegue ver assim, barricadas em chamas aqui, mas à frente também. Os policiais entraram, houve intensa troca de tiros, ou seja, é uma realidade daqui, mas como diz a Isabelle Benito, não pode virar rotina. A gente não pode aceitar isso. Então quem mora aqui clama, pede para ter paz. Mas até o momento, Fabiano, a paz ainda não chegou aqui e os policiais precisam combater
o tráfico de drogas para que eles não avancem mais para as ruas, as vias principais da cidade do Rio de Janeiro. Fabiano Martinez. Pedem paz com toda a razão, Jackson Silva. Pedem e precisam urgentemente. Muito obrigado, Jackson Silva, e também a Coronel Cláudia pelas informações.